Olá, meus queridos, vamos começar, né, nosso culto agora, né, desse domingo. Vamos louvar o Senhor com o hino 239, A Luz do Céu, só a primeira estrofe. Hoje nós vamos estar falando dos três homens, vamos lá? Tu anseias hoje minha salvação, tens desejo de banir a escuridão, abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Meus queridos, nós vamos ler a Bíblia, né, a palavra de Deus, em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2. Nós vamos falar dos três tipos de homens que existe apontado pelo apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo, né, enviado pela igreja de Antioquia da Síria, ele fez 3 viagens missionárias pelo mundo da sua época. Jesus havia dado uma ordem que os homens deveriam pregar o evangelho até os confins da terra. E geograficamente, Paulo foi até a Espanha, né, até os confins da Espanha, entendendo que ele evangelizou o mundo da sua época, né? Quando Paulo estava aqui, não havia noção da vida nas Américas, né? Nem na América do Norte, nem na América do Sul, nem na América Central. A cidade de Corinto era uma cidade muito importante para aquela época, era praticamente a capital da Grécia, né? E uma cidade importante para o Império Romano. Ali, né, tinha um mar, então havia muitos comerciantes. Paulo escreve para aquela igreja, ele morou lá, ele ficou naquela cidade 1 ano e 6 meses, ele ficou lá 18 meses, né, abrindo, consolidando aquela igreja. E foi uma igreja que todo pastor gostaria de pastoreá-la, e todo pastor não gostaria de pastoreá-la. A igreja de Corinto, ela tinha tudo de bom, e ela tinha tudo também que a prejudicava, né? Havia coisas sérias ali, né? Paulo entendeu que os irmãos ali viviam muito em confusão, muita questão de ciúme, muita contenda. Ele prega para falar da vida cristã, de santidade, que o cristão deve perseguir deve ter uma vida de santidade. Ele vai falar que existem 3 tipos de homem, a esta igreja e a nós. Então ele começa dizendo o seguinte, olha só, 1 Coríntios, né, a primeira carta de Paulo, capítulo 2, o versículo 14, ele começa dizendo, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. E ele continua, né? E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Então vamos lá, meus queridos. Primeiro, Paulo diz que existe um homem natural. Que homem é este? O homem natural é o homem que ainda não compreendeu o evangelho, não entendeu a mensagem de Jesus. Ele não deu seu coração ainda para Jesus. Ele não tem os ensinamentos de Jesus como algo importante, de alta relevância, de prática de vida. Ele ainda não obedece os evangelhos. Ele mistura, né? Se ele faz mistura, né? Porque os homens na sua história, eles estão aí para nos ajudar, mas Jesus foi o nosso Salvador, ele é o nosso Salvador. Jesus, né? Por que Jesus mexe tanto com as pessoas?
Porque as pessoas não se importam com as pessoas que morrem. Mas Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E ele está vivo. As pessoas que estão vivas nos incomodam. As pessoas que estão vivas mexem conosco. Né? Jesus está vivo. E o homem natural não entende as coisas do espírito. Por exemplo, as pessoas fazem algumas perguntas. É lógico que nós somos educados, nós respondemos e tal, mas acontece o seguinte, que uma pessoa que não nasceu ainda, como que ele vai entender uma coisa se ele não nasceu? Eu li uma vez num livro que dizia o seguinte, que não tem como você ensinar uma criança a andar, a engatinhar, quando ela está no útero materno, quando está dentro da barriga de sua mãe ainda. Então, tem coisas que as pessoas perguntam para nós, o homem natural, e não compreende. Ele pergunta, por exemplo, assim, por que você entrega o dízimo? Como que você pode trabalhar o mês inteiro e depois assumir o compromisso de entregar 10% na igreja, onde você congrega? É lógico que você está entregando a Deus, mas a Bíblia manda entregar o dízimo lá na casa do tesouro. Como que você entrega ofertas, né? Como que você participa de outras campanhas, né? Então, o homem natural não entende. Uma vez, uns guardas policiais federais me pararam. Eu fui buscar a Bíblia no Rio de Janeiro e eles nos pararam enquanto eles estavam vendo os documentos, acertando. Eu estava indo de motorista para um irmão da minha cidade, ali perto de Barra Mansa, e eles ficaram me perguntando. Eu já fazia teologia, né? Eu já era casado, jovem, e eu já fazia teologia. Eles ficaram me perguntando sobre o dízimo, né? E eu fiquei tentando explicar, mas a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do espírito. Por exemplo, quantas mulheres se convertem e os maridos ficam perguntando, mas por que você tem que ir na igreja domingo de manhã? Por que você tem que ir domingo à noite? Por que você vai na igreja todas as semanas? Né? Marca uma reunião. Quando a igreja tem certas conferências, né? O membro vai na sexta, vai no sábado, vai no domingo de manhã, vai domingo à noite. Os maridos que não são crentes, eles ficam incomodados. Por que você vai tanto à igreja? Porque ele é um homem natural. Ele não entende as coisas do espírito. Uma pessoa, uma vez, sobre dízimos, contribuir, né? Havia dois homens, dois amigos, né? Trabalhavam há muitos anos juntos, tinham um salário equiparado, né? Ganhava iguais praticamente, e os dois trabalhavam mais de 20 anos juntos. Um dia um amigo sentou com outro para conversar e falou, escuta, se você tivesse guardado todo esse dinheiro que você deu de dízimo, você teria hoje uma BMW. Eu fiz as contas. E uma pessoa natural conversando com uma pessoa espiritual, que vai ser o nosso segundo homem, né? O segundo homem. Aí o que entregou o dízimo falou, de fato, eu não tenho uma BMW. Mas ele perguntou para o amigo, você sempre ganhou igual a mim. Nós sempre trabalhamos juntos. Você nunca deu dízimo. Você tem uma BMW? Ele disse, de fato também, eu não tenho uma BMW. Tá vendo? O homem natural, ele não entende as coisas do espírito. Ele não entende por que fazemos vigílias de oração, por que fazemos jejuns, por que obedecemos a palavra de Deus, por que não fazemos certas coisas, porque não nos damos a bebida, não nos damos aos vícios, nós tentamos. É óbvio que nós ainda moramos num mundo que pecamos, né? Mas o pecado na vida do crente é um acidente. Na vida do homem natural, não. É uma prática, né? Nós, quando pecamos, nós nos arrependemos, nós queremos pedir perdão, nós queremos pedir desculpa, nós queremos tomar uma providência, né? Pedir perdão, perdoar, ainda que as pessoas nos ofendam da pior maneira possível. Quando encontramos alguém que foi traído no casamento, traído no emprego, né? E nós também, quando somos traídos, no primeiro momento é lógico, é raiva, a gente não se refaz com tanta facilidade como Jesus se refazia. Jesus era muito bem resolvido emocionalmente. Quando Jesus era ofendido, ele não se sentia, ele não tinha ódio, né? Quantas afrontas Jesus só recebeu, e no dia da sua morte, a primeira frase que ele disse da cruz foi, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Segundo tipo de homem, Paulo diz que existe um homem espiritual que discerne bem tudo. O homem que aceitou Jesus, que o Espírito Santo vem morar no coração dele, para ele, toda mensagem que ele ouve não o ofende, não o maltrata, não faz nada contra ele, né?
ele não tem aquilo como pessoal, né? Ele procura obedecer. Eu tive uma experiência, né? Minha primeira igreja foi no sertão do Rio de Janeiro, e às vezes de manhã era necessário trazer palavras duras à igreja. Naquela época, a questão da conduta do cristão era mais disciplinada, mais vigorosa. O pastor tinha que ser mais vigoroso. E a gente era mais vigoroso, e as pessoas também eram mais vigorosas conosco. E eu me lembro que as pessoas saíam do templo na igreja de manhã, saíam de caras fechadas, chateados. E eu soube depois que muitos diziam, não vamos voltar à igreja à noite, não vamos no culto da noite, mas quando ia dando 4 horas da tarde, ia dando às 16, às 17 horas, logo eles iam tomando banho e dizendo, vamos à igreja. Porque eram gente crente de verdade, eram espirituais. Jesus uma vez pregou um sermão forte no capítulo 6 de João, e todo mundo o abandonou, e ele olhou para os apóstolos e perguntou, vocês também querem ir embora? E Pedro olhou para Jesus e disse, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna, né? Quer dizer, não tem outro, nenhum filósofo, nenhum outro líder religioso tinha aquilo que Jesus tinha para dar, que era a salvação, né? Nenhum outro líder religioso teve o que Jesus tem para dar. Terceiro homem, Paulo, primeiro ele disse que não pôde falar como espiritual. Ele disse que teve que falar como a carnais, como a meninos em Cristo. Olha, ele disse que deu leite para a igreja de Corinto. Leite é comida de bebê, de criança. Criança que precisa de mamar de 3 horas, de 4 horas. E Paulo disse que deu leite para aquela igreja. Ele não pôde dar comida sólida, não pôde dar carne, não pôde dar feijoada, não pôde dar macarronada. E ainda ele disse que ele não podia. Paulo fala onde que reflete essa questão carnal deles, né? Ele diz assim, com leite vos criei e não com carne, e aí ele vai dizer, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, quer dizer, era um povo fácil para brigar, era um povo fácil para discutir. Essa briga aqui não é de dar murro, de nada, mas, quer dizer, as pessoas, né, dissemina confusão contra a liderança, dissemina confusão na igreja, põe em dúvida as pregações daqueles que o lideram. Então, olha só, eu estou apresentando para vocês o homem natural, o que não é crente ainda, né, ele não é convertido. Eu estou falando do crente espiritual que aguenta, né, a palavra forte, que às vezes fica triste com a palavra que vem, mas ele a suporta. E o crente carnal. Ele é crente? Mas ele é carnal. Eu me perguntava, quando era um pastor mais jovem, por que tem irmãos na igreja que prometem as coisas e depois não cumprem? Tem pessoas que vão ser membros da igreja e prometem que vão lutar do lado do evangelho, vão estar na igreja, se precisar pedir perdão, se precisar ouvir uma palavra mais séria, vão receber aquela palavra e depois elas não cumprem, elas prometem que vão contribuir, elas às vezes dão o nome em algum projeto especial na igreja, elas dão o nome, depois elas não vão lá quitar, por quê? Porque são crentes carnais. E você pode me perguntar, mas eles vão para o céu? Vão para o céu. Vão para o céu. Eles não têm experiência de milagre. Tem crente que está na igreja há 10, há 20 anos, há 30 anos, mas nunca viu Deus curar um filho dele, nunca viu milagrosamente Deus abrir uma porta de emprego. Ele não tem experiência nenhuma com Deus. Se lembram do irmão do filho pródigo? Quando o pai foi lá falar que era para ele entrar, ele não queria entrar, e ele disse, pai, eu estou há tanto tempo contigo, o senhor nunca me deu um cabrito. Quer dizer, ele era dono de tudo, mas ele nunca tinha desfrutado de nada. Tem gente que não tem experiência nenhuma com Deus, é um crente carnal. Qual que é o maior exemplo de crente carnal na Bíblia? É um casal chamado Ananias e Safira. Está em Atos, capítulo 5, né? A igreja de Jerusalém, ali tem alguns anos ali, né? Do capítulo 1 até o capítulo 5, mas a igreja desce o Espírito Santo, a igreja é oficializada na terra, tal, ela passa a existir, né? Jesus a proclamou, mas agora, com a descida do Espírito Santo, ela existe. Então, teve um irmão na igreja, ele se chamava Barnabé.
O Barnabé nasceu em Chipre, era uma pessoa especial, Barnabé. Barnabé, ele acolheu, quando ninguém acreditou na conversão de Saulo, ele foi lá e acolheu Saulo. O Barnabé era um homem especial, era um homem que se preocupava com os outros, e as pessoas vieram morar juntas para poder conviver e tal, e é lógico, né? O povo veio todo mundo morar junto achando que Jesus ia voltar logo. E acontece que o Barnabé, ele vendeu uma propriedade e deu todo o dinheiro para a igreja. E as pessoas na igreja, sabe o que acontece? Quando acontece alguma coisa na igreja, as pessoas ficam assim alvoroçadas, algumas querendo participar e tal. E Ananias e Safira também fizeram propósito, né? Eles viram que o Barnabé tinha ganhado muita popularidade ali na igreja. E eles também queriam ganhar aquela popularidade. E aí eles também, perante a igreja, falaram, ó, nós temos um lote, e nós queremos vender esse lote, nós queremos entregar todo o dinheiro para a igreja. E quando eles venderam, o dinheiro pesou no coração deles. Vocês sabem que eu estou falando sobre finanças ultimamente aqui, né? As minhas mensagens. Aí, quando o dinheiro caiu no coração, eles não tiveram sabedoria para resolver o problema, né? O Ananias chama a Safira e diz, olha, Safira, eu me lembrei que é muito dinheiro, não dá para entregar, não dá para dar. E aí ele com a esposa entraram num acordo de falar que era menos. A gente não sabe como que Pedro soube do valor, se ele encontrou a pessoa que comprou, se o Pedro teve uma revelação divina. E aí o Ananias vai na frente. Interessante que as pessoas têm mania de falar mal das mulheres, né? Mas aqui o marido foi na frente. Ele combinou com a mulher, ele foi na frente. E aí de manhã ele chega lá na igreja, Pedro está lá, e ele diz, Pedro, eu vim entregar o dinheiro que eu prometi. E aí ele chega e diz aqui, ó, foi tanto. A Bíblia não fala os valores, mas ele não estava entregando tudo. E aí Pedro olha bem nele e diz, Ananias, você não mentiu aos homens, você mentiu ao Espírito Santo, e aí ele vai cair morto, ele cai morto. Sabe por quê? Ó, isso está no Novo Testamento. Muitas pessoas pedem avivamento a Deus, mas avivamento traz morte também. Agora tem muitas pessoas que acham que porque a morte foi muito violenta, ele não foi salvo. Mas não é isso não. O homem é uma corrente doutrinária, principalmente dos históricos, que uma vez salvo, nós estamos salvos. E Ananias era um homem salvo, só que ele era um crente carnal. Ele não conseguiu cumprir. E aí não teve cerimônia fúnebre, não teve homenagem póstumas, não teve exéquias, né? Pedro mandou enterrar lá e pronto. Quando foi à tarde, a Safira veio. E Pedro fez um teste com ela, porque o Ananias tinha trazido aquele valor. Ele perguntou, Safira, foi por tanto que vocês venderam? E ela confirmou, foi. Ele falou, olha aí, estão os pés dos homens que sepultaram o seu marido. E eles vão te sepultar também. Ela caiu morta também. Mas olha, os crentes carnais na igreja são aqueles, toda igreja tem. Nunca dizimam, nunca ofertam, toda igreja tem. Pregam contra, não aceita, tudo bem. Nossa tarefa como pregador é falar a verdade, é orientar, querer o bem da pessoa, tá? Agora, seguir é ele que vai ver se ele consegue seguir. Eu vou terminar, né, com aquela expressão de um homem da Europa, né? Foi um santo homem, não vou dizer o nome dele, mas ele diz que um homem comete 3 erros na terra: de não ensinar aquilo que se sabe, de não praticar aquilo que se ensina e de não perguntar aquilo que se ignora. Olha, ouça a mensagem, tá? Paulo diz que havia os crentes carnais, tá? Eles estão na igreja, eles são membros da igreja, eles vão para os céus, mas eles não desfrutam de nada, eles não têm milagre, eles não desfrutam das bênçãos de Deus aqui na terra. Olha, um beijo no coração, fica com Deus, tá? Até a próxima mensagem.